Salve, turma das redes! Fala, Figueiredo no ar, no Sextou, bebê! Estilo meu amigo, meu irmão Henrique Madeirite. Beijo, Madeira. Turma, hoje tem muita coisa importante pra gente falar. Vamos falar, olha a pauta na tela, ó. Calil disse que falta alma ao Galo. Vou dar minha opinião sobre isso. Vamos falar sobre a provável escalação do Galo contra o Bahia, o jogo de amanhã. Finalmente tá voltando o futebol. Vamos falar da escalação do Cruzeiro contra o Grêmio no domingo. Vamos falar da renovação do Gabriel Veneno, do novo contrato, o primeiro contrato do Gabriel Veneno no Galo, do outro Gabriel do Galo, do Delfim. Tudo isso e muito mais no Fala Figueiredo de hoje. A vinheta está no ar. Bora então agradecendo a você que tá sempre comigo aqui, que já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, clica aí, se inscreve, clica no joinha, clica no gostei, clica onde você quiser, não machuca o dedo, dá essa força pra gente ir crescendo cada vez mais e ter essa interação cada vez maior. Muitos comentários hoje, muitas perguntas e eu sempre respondo a todos aqui. Então bora! Luciana Agripina, muito triste com a situação do meu Galo. Gosto de você, que é like na certa. Obrigado, Lu. Grande abraço pra você. E triste com a situação financeira, né? Porque dentro do campo a coisa tá tranquila. É só não deixar a parte financeira atrapalhar o campo, né? Marcos Vinícius Costa. Fala, Léo. Parabéns pelo canal. Sucesso. Muito obrigado, meu irmão. O canal Cristão tá sempre... Canal Cristão tá batendo ponto, ó, tá. Belo trabalho de youtuber. É porque aqui, eu e Tamara aqui, meu filho, ninguém segura. João Alves, bora, Léo, bora, João. Herbert Francisco, chora não, Léo. Ano que vem tem mais. Abraço. Esse é do seu time de ficar me zoando, Tamara, por causa do Real Madrid. Ano que vem tem mais. Mas aqui, deixa eu te falar. Não vou falar nada não, porque eu não tô acostumado a perder com o Real Madrid mesmo, não. O Adson Gomes, bora, Léo, sou seu fã, aqui é Galo. Valeu, garoto. Viana, fala, Léo, você não acha que o Cruzeiro tá um pouco devagar nessa janela? Falta um jogador de beirada de mais peso, com mais capacidade de decisão. Olha, o Cruzeiro falou que vai contratar aí 2 ou 3, né? E a janela tá abrindo agora. É importante lembrar, a janela abre pro futebol brasileiro agora e ela fica aberta até o início de setembro. Então, a gente vai ter muito movimento ainda, né? E acredito que essa volta do Campeonato Brasileiro vai dizer muito sobre todos os clubes. E aí, para detectar, inclusive, onde reforçar. É claro que já deve existir um plano, estudo sobre jogadores, né? Mas ainda tem muito tempo. E acho que o Cruzeiro vai contratar. Sim, o próprio Pedro Júnior, que ontem esteve com meus irmãos lá do Donos da Bola, ele falou sobre isso, né? Que o Cruzeiro vai buscar e pelo menos uns 2, 3. O Carlos Roberto, essas coisas estão acontecendo com o Galo só servem para aborrecer e afastar cada vez mais os torcedores. Nos últimos tempos, o torcedor só vê e ouve notícias ruins. Dívidas, atraso de salário, sem dinheiro para investir, por aí vai. Sou torcedor desde 1965 e confesso a paixão está se esvaindo. Ô Carlos, eu tenho 2 coisas para te falar. Não deixe a sua paixão se esvair, porque gestão, por mais que o Atlético tenha virado SAF e um grupo tenha adquirido, o Galo continua sendo seu time para sempre. E vai ser sempre o mesmo Clube Atlético Mineiro. Então, a não ser que alguém faça muita bobagem no comando dele, e que eu espero sinceramente que não faça e não acho que vai fazer. Então, e outra coisa, eu entendo o seu desgaste e a revolta da torcida com essa situação de dívida, salário atrasado. Sejamos justos, né? Um clube do tamanho do Atlético e com as pessoas que comandam o Atlético, com o poder aquisitivo que tem, as empresas que tem, a gente não esperava que isso acontecesse. Então, isso é fato. Mas não desanima, não. Sabe por quê? Porque dentro do campo tem um time bom, tem gente muito interessada, tem um cara que é referência, que é o Hulk, que eu não vou nem entrar nessa aqui, mas para mim é o maior da história. Não o melhor da história do Galo, mas o maior. Então tem muitos motivos para você continuar curtindo. Então, cobra da direção, como todo torcedor tem que cobrar, e tem todo o direito de cobrar. Cobre da maneira certa, né? Muitas vezes eu vejo algumas críticas infundadas contra a gestão aí dos 4 R's, do Rubens, do Rafael, do Ricardo, do Renato Salvador, daqueles que fazem parte da SAF do Galo. Algumas críticas são muito pertinentes, outras são infundadas. Então tem que ser inteligente, eu principalmente, né? Sempre prego isso, de maneira educada e não ofensiva, mas tem que criticar. Quando tá errado, tem que criticar, né? Então, turma, bora falar da pauta de hoje? Vamos começar falando do Alexandre Calil.
O ex-presidente do Atlético deu uma entrevista ao jornal Tempo e falou que o que está faltando no Galo agora é alma. Já há algum tempo existem trocas aí de alfinetadas, tanto do ex-presidente Alexandre Calil, quanto da gestão atual, a do Rubens Menin, de a gestão atual reclama da construção da Arena MRV, onde as contrapartidas foram muito altas, realmente foram muito altas. Aquela situação da construção da Arena MRV com a prefeitura ficou muito nebulosa. Ali criou-se um atrito e eu tenho certeza que isso é o que mais reclama a gestão atual de quando o Calil era prefeito. E o Alexandre Calil, que acabou perdendo um posto de ser e ter sido até então o maior presidente da história do Galo, porque tinha ganhado a Libertadores, e eles não se bicam. Ó, no Galo não se bicam, é até bom, né, Tamara? Então, a gente tem que sempre filtrar que existem interesses aí, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu não concordo com o Alexandre Calil que esteja faltando alma. Não está faltando alma. Porque os caras entram, correm e ganham. Está faltando é organização e dinheiro. É isso que está faltando. Porque a gente poderia dizer, Calil, que está faltando alma se os caras estivessem fazendo corpo mole no campo. Aí estaria faltando alma. Ou se simplesmente quem está na direção tivesse se lixando do que está acontecendo no Atlético. E aí não teria um time que tem, com o tamanho que tem, com o estádio que tem, com a folha que tem. Então eles realmente se importam. Então não acho que está faltando alma. Eu acho que está faltando organização e dinheiro, né? E acho que, tenho dito isso várias vezes, não vou ser repetitivo aqui, acho que o Atlético, enquanto o Galo não gastar menos do que gasta, do que arrecada, ele vai continuar tendo esses problemas. Então, não acho que está faltando alma. Acho que está faltando gestão, para não deixar salário atrasar, né? Para não ter problemas de pagamentos, para não ficar devendo outros clubes. E isso não é sobre alma. Isso é gestão. Então é preciso focar na gestão para resolver esses problemas com toda sinceridade. Não acho que está faltando alma. Entendo a diferença de que quando no tempo do Calil, nos antigos, de associação, né, a relação com o clube ela era muito mais intrínseca, inclusive causando muitos problemas, né? Muito diz que me disse, de gente que usava o clube para interesse próprio, né? Então, hoje é uma gestão profissional e outra. Eles são donos de 75% da SAF do Atlético. Então, eles realmente são donos. Na época do Calil, ele não era dono do Galo. O Daniel Nepomuceno não foi dono do Galo, o Paulino não foi dono do Galo e outros presidentes não foram. O próprio Elias Calil, que foi um presidente espetacular na história do Atlético, pai do Alexandre. Então, é preciso analisar as vertentes e os lados de como funcionam as coisas hoje. Mas, com todo o respeito ao ex-presidente Alexandre Calil, discordo dele. Não acho que está faltando alma, não. Está faltando gestão. Vamos falar, por falar em gestão, essa é uma boa. Esse é um elogio para a gestão. O Gabriel Delfim vai ser o goleiro do Galo no jogo contra o Bahia amanhã, 9h da noite, no sábado. Você vai assistir, Tamara? Ela falou que vai assistir. Vou mandar mensagem para ela para ver se ela vai estar assistindo mesmo. Sábado, 9h da noite. Mas Gabriel Delfim vai ser o goleiro, o Everson está suspenso, assim como o Rony, atacante. E o Delfim vai jogar no gol. As credenciais dele são muito boas, né? E ele teve o contrato renovado, tem uma multa alta com o Atlético. Vamos ver. É sempre bom quando aparece alguém bom da base. Digo isso aqui todos os dias para vocês, né? Só a base salva. E por falar em só a base salva, aí vem uma bola dentro da gestão do Atlético. Gabriel Veneno. Eu até nem gosto muito desse veneno no nome, não, sabe? Esses apelidos, assim, às vezes eu sei lá. Mas pode pegar, né? O Vampeta foi campeão do mundo. Mas é um moleque muito bom, e quando eu refiro moleque, tô falando é pela idade, viu, gente? É um menino muito bom de bola, mas muito bom mesmo. Tá prestes a fazer 16 anos, e com 16 anos ele pode fazer um pré-contrato ali para o primeiro contrato com o Atlético. E o Galo já se antecipou, fazendo um pré-contrato com ele. E faz aniversário daqui menos de uma semana, dia 16. Já tem um pré-contrato com ele, porque é um garoto que já tem sondagens de futebol alemão, futebol inglês, o pessoal já está de olho. Então é muito bom se blindar. Essa parte está corretíssima, a gestão do Galo. E também blindar o jogador no desenvolvimento dentro do clube, né? Blinda do lado de fora para propostas, interesses. Cada vez mais cedo os times da Europa vêm aqui querer gastar dinheiro e levar, porque fica mais barato que levar o cara bom. Mas a gente viu aí o Savinho, né? Então é um blindar de tudo. Vamos ser justos?
Quem é que ficou defendendo muito o Savinho quando o Atlético vendeu? Foram poucas pessoas, né? Foram poucas pessoas. A gente sabia que ele tinha um potencial, mas o Savinho hoje joga no Manchester City com o Guardiola. Então, um pouco mais de paciência com o Savinho, de blindagem, de trabalho com ele, talvez o Atlético teria ganhado muito mais dinheiro com o Savinho e teria tido o Savinho jogando muito mais bola pelo Galo. Então, tem que blindar, né, o Gabriel Veneno aí de todos os jeitos, mas esse pré-contrato foi inteligente de ser feito. O Galo que vai jogar contra o Bahia, deve ter essa escalação aqui. Meus tempos de rádio, Tamara, quer ver? A gente fazia até assim, sabe por quê? Porque tinha um delay, a gente ouve a voz da gente com, né, com retorno, assim, um pouco demorado. Aí fazia Gabriel Delfim, Natanael Lianco, Alonso e Arana, Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino, Scarpa, Dudu e Hulk. É o time do Galo que o Cuca vai colocar em campo. Falei isso aqui algumas vezes. Estou muito esperançoso desse meio-campo Rubens e Franco jogando à frente da zaga, porque são dois jogadores que marcam mesmo, que não fica marcando com o olho naquele cerca Lourenço, sabe? Tipo o Real Madrid estava fazendo lá com o time do PSG. Os caras ficam, sabe, marcando só de longe, olhando, olhando. Não, chega, dá bote, tem desarme. O Rubens é o cara que tem o maior número de desarmes no Atlético. Rubens vem em grande fase. O Alan Franco tomou conta, se transformou num baita jogador, o Alan Franco. São dois caras que sabem sair jogando. Então eu tô botando muita fé que o Galo ganhe muito com essa dupla de volantes, meio-campistas que sabem sair, que são velozes e que dão combate. E ainda vai ter o Gabriel Menino. Então vai ser um Atlético que vai poder pressionar muito a posse de bola do Bahia, que gosta muito disso, né? O Bahia tem jogadores no meio-campo de muito toque, o time de Rogério Ceni sempre foi assim, gostar de controlar o jogo. Então, desde Hulk, Dudu, Scarpa ali na frente, todo mundo vai ter que dar uma pressão, porque contra esses times que gostam de ficar muito com a bola, a melhor maneira é não deixar eles ficarem confortáveis com isso, porque eles são treinados para girar sua defesa, achar o espaço e conseguir. O Bahia vem em boa fase no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo legal. Amanhã, 9 horas. Hora do café, Norg. Gente, é o melhor café do planeta. Tamara, como é que o pessoal encontra o café Norg? Já me falaram, Léo, eu fui no mercado, não achei. Gente, deixa eu te falar. Você encontra Ferrari em qualquer lugar? Hein, Tamara? Não, não em qualquer agência. Você vai encontrar o café Norg nos melhores empórios, nos melhores lugares. E no Instagram você pode entrar lá em contato, você vai saber aonde que tem. Eu vou arrumar umas promoções aqui, vou sortear uns cafés, uns brindes. Eu tô montando. O canal tá apenas começando, gente. Vai ter muita coisa legal. Mas eu vou tomar até mais um pouquinho. E isso não é merchan, não. Café é bom demais mesmo. Não é, Tatá? Aqui é todo dia. Não tem como ficar sem o Nog, não. Então, Tamara, agora hora daquela vinheta que você adora brilhantemente. Vamos pro outro lado da lagoa. Vamos lá. No Cruzeiro, antes da gente falar do provável Cruzeiro que vai encarar o time do Grêmio, a notícia que já teve, que já foi, que já voltou, agora esquentou de novo, porque o período tá chegando, é da renovação do Matheus Pereira. Cruzeiro e Matheus Pereira se aproximando aí para uma renovação. Alguns pontos precisam ser muito importantes nesse tipo de conversa. Não preciso dizer que ele joga muita bola, que é um craque, com a bola no pé, joga muita bola o Matheus Pereira. Não preciso dizer que tem pouquíssimos jogadores como ele no mercado, acessíveis para você ter no Brasil. Não preciso dizer que ele gosta do clube, porque ele é daqui, torce para o Cruzeiro. Agora, preciso dizer que o Matheus Pereira precisa estar com a cabeça no lugar para renovar com o Cruzeiro. Porque jogar mal um jogo, se lesionar, ter qualquer tipo, isso tudo faz parte. Agora, entrevista de vou sair, não vou sair, quero ficar, quero sair, não vou sair, vou ficar, aqui tá ruim, aqui tá bom. Não, aí não. Então, isso precisa estar muito claro entre Cruzeiro e Matheus Pereira. O que o Pereira quer da vida dele? Ele quer voltar para a Europa? Porque ele tem bola para jogar na Europa. Ele quer voltar para a Europa? Então o Cruzeiro precisa ser inteligente, fazer um tipo de renovação, inclusive para ver se ganha um dinheiro, mas fazer um tipo de renovação tendo um plano com ele. A renovação é essa, mas se vier a proposta do time tal, ou isso e aquilo, eu te libero desde que eu ganhe tanto. E um contrato tem que ser renovado assim. Porque eu tenho pouquíssimas coisas para falar do Matheus Pereira dentro de campo.
Porque dentro do campo eu acho que ele joga muita bola. Se tivesse um pouquinho mais de produtividade, eu gostaria, mas tô longe de cornetar. Mas fora do campo, eu acho que não podemos ter mais episódios daqueles. De vai sair, sai, fica, quer ficar, não sabe, não sei se vou, se fico, se vou para a Lua, para Marte, para Europa. Não. Então o Cruzeiro precisa ter uma conversa muito boa com ele quanto a isso, né? Vejo o Leonardo Jardim com um papel fundamental nisso. Por quê? Porque é um treinador europeu, com experiência de futebol europeu e que tem se dado bem. Matheus Pereira é titular, evidentemente, com ele, mas o próprio Leonardo Jardim, que tem participado até na gestão do Cruzeiro, ele mesmo disse sobre isso, e eu concordo, que um treinador não pode ser só o cara que escala, ele tem que fazer parte ali da gestão do clube, né? Não de quem paga, mas da tomada de decisão. Afinal de contas, ele que vai montar o time. Eu tenho visto a relação dele com os jogadores muito boa e muito profissional. Então, acho que isso pode ser um grande aliado do Cruzeiro. Agora, também tem que ver se o Matheus Pereira está com a cabeça tranquila, o Jardim quer contar muito com ele, isso eu imagino que sim, e a bufunfa, né, galera? Porque o Matheus Pereira não é um jogador barato e para jogador que é muito caro, se cobra muita entrega. Então, o Cruzeiro tem que deixar isso muito bem alinhado com ele. A pergunta que vocês gostariam de me fazer: Léo, mas você renovaria com o Pereira? Claro que renovaria. Desde que ele queira ficar e esteja com a cabeça aqui. Ponto. Se o Matheus Pereira estiver focado em ficar no Cruzeiro mais 1, 2, 3 anos, não quiser voltar para a Europa agora, não quiser ir para a Arábia, tiver com a cabeça boa aqui, renova sem pestanejar. Porque é difícil demais achar um 10 igual ele, porque joga muita bola. Agora, a cabeça tem que estar tão boa quanto a perna esquerda para poder renovar. O time que vai ter o Matheus Pereira e que vai jogar contra o Grêmio, que é sempre um jogo muito bom. Cruzeiro e Grêmio é sempre legal. O Grêmio tem retornos importantes. O Vilha Sante, que é um ótimo volante paraguaio, joga muita bola. Tá voltando no time do Mano Menezes. O Bright White. Engraçado, né? Eu dava risada. O que eu zoei Marcelo Beckler quando o Barcelona contratou esse cara? Não é jogador de nível de Barcelona, né? Mas é um problema do Beckler. Mas no Grêmio ele faz os gols, dá trabalho também, tá voltando, então a gente deve ter um jogo legal. O Grêmio não tá no padrão do Cruzeiro nesse brasileiro, tá abaixo, mas Cruzeiro e Grêmio é sempre um jogo muito legal. E o Cruzeiro deve ter escalação de novo, hein? Cássio, William, ganhando aí a disputa com o Fagner, e eu acho que esse jogo é para o William mesmo, porque o Grêmio vai jogar mais atrás e o Cruzeiro atacar. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e o Christian. E aí uma dúvida se vai o Wanderson ou o Marquinhos e o Caio Jorge. Léo, é a sua escalação? Não. Não seria minha escalação. Na minha escalação, ou Christian, ou Wanderson, ou Marquinhos, apenas um desses. Gabigol e Caio Jorge. Por quê? Porque se eu tô imaginando que o Grêmio vai ter uma postura bem mais defensiva, e vamos lembrar aqui, quem é o treinador do Grêmio? Mano Menezes, né? Que ganhou muita coisa, tem o maior respeito pelo Mano, mas o rei da retranca. Você não vai ter espaço para ter velocidade. O que o Wanderson, o Marquinhos e o próprio Christian têm em comum? O Christian é um pouquinho mais meio-campista e tudo, mas o que eles têm em comum? Velocidade, velocidade. Falei igual aos Oscar Ulisses. Você precisa ter espaço. Não vai ter espaço. Quem cria espaço? Toque de bola. Gira a bola rapidamente. Quem tem bom domínio, toca, pensa jogo, para e passa. Quem faz isso? Gabigol. Então, para este jogo contra o Grêmio, eu já começaria com o Gabigol. Entendo e respeito a escolha do Leonardo Jardim, tô longe aqui de ficar cornetando, mas é uma opinião minha. Para um jogo de construção contra um adversário mais fechado, eu prefiro ter o Gabigol com o Caio Jorge do que ter um cara de velocidade. Até mesmo porque o Kaique consegue apoiar muito bem pelo lado esquerdo, então ele consegue abrir o campo, ou o William consegue abrir muito o campo pelo lado direito. Então, se o Kaique desce... O que acontece no futebol, gente? Se o lateral desce muito, se você joga com um ponta, por exemplo, como o Wanderson, o que acontece com o ponta? Ele tende a jogar por dentro, porque o lateral tá passando aqui. Para chegar por dentro, é mais fechado ainda. Então, se você tem um cara aqui que tem muito toque de bola, que pensa jogo rápido, como é o Gabigol, eu iria com ele. Mas tá tudo certo. Provavelmente ele vai entrar durante o jogo, tem entrado muito bem.
E o importante é que Galo e Cruzeiro voltem bem para esse Campeonato Brasileiro, por 2 motivos. O primeiro, porque eu gosto demais dos dois e dos vocês e torço muito para que todo mundo fique feliz. E segundo, porque graças ao bom Deus o Campeonato Brasileiro e o futebol voltou. Eu não aguentava mais ficar aqui sem ter o que falar e a gente falando daquele campeonato. Que campeonato tava tendo aí, Tamara? Um aí que tava tendo. Agora nem me importa mais, não. Então, turma, esse foi o Fala Figueiredo de hoje. Quero dar um último recado para vocês que ainda não baixaram o MC Fideliza. É isso mesmo. O MC Fideliza é o aplicativo da rede MC. E se você não baixou, o QR Code tá aqui. É aqui ou aqui, Tamara? É aqui. É aqui? É aqui. É aqui? É aqui? Não, é lá? É aqui. O QR Code da Rede MC. Por quê? Gente, na Rede MC tem 17 postos, com certeza tem um posto perto de você aí, com as principais bandeiras, Petrobras e tudo. Nossa, nossas lojas de conveniência são top, mas o MC Fideliza é um aplicativo, você não paga nada para ter ele. Você baixando o MC Fideliza e abastecendo com ele na Rede MC, você pode ter desconto de 10 centavos no litro. Imagina, se você tem um carro aí, meu irmão, vai abastecer 40, 50 litros, faz a conta. Para você que trabalha, motorista de aplicativo, táxi, você que roda muito, olha a economia que você pode fazer com o MC Fideliza. Fora isso, tem uma série de promoções. Mês do motorista, mês do motociclista, um monte de mimo, de presente, sorteio, cupons para você abastecer, 100 reais de gasolina e tudo. Tem um monte de coisa no MC Fideliza. Então, baixa o MC Fideliza e seja feliz. E digo mais. Sabe por quê, Tamara? Você tem que ser inteligente na vida. Por exemplo, você pode pensar, Léo, mas eu já uso Premia. Você pode pontuar nos dois. Você abastece pelo MC Fideliza, paga pelo Premia, pontua nos dois. É muita cuca no lance, não é? Então baixa aí, passa na rede MC. Meus parceiros vão ter o maior prazer de te atender lá. Turma, um ótimo final de semana para vocês. É bem provável que eu apareça por aqui no YouTube com algumas lives, mas é bem provável de que não seja depois dos jogos, né? Porque CBF tá de brincadeira comigo, né? Sábado, 9 horas da noite. Essa hora o Leozão já vai ter tomado umas laute já, porque eu sou filho de Deus. E no domingo, 8h30 da noite. Aí não tem muita laute no domingo. Domingo é dia de igreja. Mas 8h30 da noite, o jogo acaba 10h30, sabe qual que é o problema, Tamara? Rafa Madrid está dormindo e o Leozão tá em casa. E aí eu faço do escritório lá em casa. Vamos ver. Aguardem. Deus nos abençoe sempre, porque aqui do Fala Figueiredo, tá tudo dito. Tchau, tchau.